Opa, gravando. Opa, pessoal, tudo bem? Então, estamos de volta com a gravação agora da quinta aula do nosso do curso de hidrodinâmica do vácuo físico, né? Na verdade, o título é da equação de Navier-Stokes ao condensado de Bose-Einstein, alguma coisa mais ou menos assim, um título extremamente longo. Então, nós vamos começar aqui a quinta aula, em que eu vou avançar. Nessa aula, eu vou discutir o formalismo de Mandelung, que é uma forma da gente introduzir num cenário relativístico, introduzir o potencial quântico em um cenário relativístico. Vamos então. Então, esse aqui é o formalismo de Mandelung. Nós começamos com a equação de Klein-Gordon. Eu não vou demonstrá-la, eu vou apenas postulá-la. A demonstração vai ficar para outro lugar, para outro momento. E, bem, nós temos, ela estava com uma equação de onda com uma fonte, né? Com uma fonte massiva. E a solução para essa equação é um fator de ordem, ou uma função de onda, como queiram, desse tipo aqui, exatamente como nós tínhamos feito para o caso não relativístico. Vou definir o momentum como o operador derivada atuando no campo escalar, que é fonte para essa equação que é fonte para esse fator de ordem. Então vamos passar. Quando a gente atua com a derivada na equação quando a gente substitui a solução, o fator de ordem na equação de Mandelung, e atua com os respectivos operadores aqui, a gente chega nessa solução aí, que é nada menos do que uma relação de dispersão. Né? E temos associado a essa relação de dispersão uma corrente conservada, né? E eu inverto, nesse sentido, o potencial escalar em termos da equação de onda. E com isso eu consigo escrever quem é a minha quantidade conservada, que soluciona essa equação de Lagrange aqui. Nesse sentido, eu fico novamente com o meu momento, um momento canônico, né, escrito em termos em termos do parâmetro canônico, né? Então, tirado daqui da equação de Lagrange, e isso é a estrutura de um quadrimomentum, ou seja, o quadrimomentum ele vai ter na sua coordenada temporal a energia, e nas suas coordenadas espaciais as componentes do trimomento. Assim, a gente define quem é essa corrente conservada. Essa corrente conservada é a amplitude do fator de ordem vezes o momento, vezes a velocidade, né? Que aí eu acabo desenvolvendo essa velocidade normalmente como relacionando ela ao momento e à massa desse campo que eu estou construindo. Então, eu tenho aqui, isso é uma corrente é o equivalente na mecânica quântica a uma corrente de probabilidade. Só que aqui ela está regida por um cenário totalmente relativístico, né? E linkada ali com o momentum, para justamente a gente poder fazer o link dessa corrente de probabilidade com essa relação de dispersão. Então nós temos aí essa relação de dispersão, que é o módulo do quadromomento, né? E quando a gente escreve essa relação de dispersão, a gente encontra que ela está aqui deformada, é uma relação de dispersão relativística usual, e ela está aqui deformada pela presença de um potencial quântico, que nós vamos agora explorar melhor quem é esse cara.
né? Então, a gente escreve ali o ρ, né, que é a coordenada temporal do da nossa quadri corrente. Mantemos aqui a equação de dispersão associada com o potencial quântico, e eu expresso desta forma o potencial quântico ligado como uma constante, que é exatamente a constante que está associada à equação de Klein-Gordon que eu havia escrito originalmente, para resolver a equação de Klein-Gordon. Então, eu fico que a minha relação de dispersão ela está totalmente vinculada com a equação de Klein-Gordon, né? Pois ela tem esse termo relativístico usual, e o potencial quântico associado a essa equação de Klein-Gordon para um objeto massivo. Então, eu faço uma generalização para essa equação de Klein-Gordon, que para esse setor, para o lado direito, na verdade, da minha relação de dispersão, e eu encontro um fator lambda, um fator de energia relativístico associado à densidade de probabilidade, né, e ao potencial quântico. Então, nós temos que um potencial quântico, esse cenário, ele fica associado a essa função de dispersão e a essa amplitude de probabilidade do meu sistema, do objeto que eu estou lidando, do objeto matemático que eu estou lidando. O gama aqui, o fator gama aqui, ele é um fator de Lorentz que ele fica proporcional ali ao módulo dos quadrivetores de velocidade, né? Bem, essa é uma construção relativística. Eu vou agora dar um passo atrás para começar a construir uma coisa não relativística num cenário não relativístico, que é o superfluido, para depois eu poder generalizar esse superfluido para um cenário relativístico. Então, eu tenho aqui uma transformação de Galileu no momentum, né? E a transformação equivalente para a relação de dispersão. É tudo clássico, né? Então, eu tenho essa relação equivalente, eu estou incrementando a minha relação de dispersão por esse fator exop, que é um fator dependente do momento, ou seja, eu estou tendo, e isso equivale a eu sempre esquecer de carregar o computador e ter que carregar o computador no meio da aula. Então, está carregando. Deixa eu aumentar isso aqui para mim, que está pequeno. Isso. Acho que agora melhorou. Pois bem, vamos dar um passo atrás aqui. Então, eu tenho que esse incremento exo mais E mais exop da equação na dispersão, essa relação de dispersão deformada, ela tem que obedecer esse critério que para que nós tenhamos um superfluido estável. Nesse sentido, o estudo do primeiro estado excitado para um superfluido, ele nos dá que é uma minimização dessa função do momento, né? Quando no limite que o momento vai para zero, você vai estar minimizando esse objeto. Quando a gente minimiza essa equação de dispersão no limite no limite que o momento vai para zero, a gente encontra a velocidade a velocidade do primeiro estado em que o superfluido, a velocidade de dispersão do superfluido, em que ele surge o primeiro estado excitado desse superfluido, né? Então a gente faz essa minimização
E a partir disso, a gente pode, a partir dessa relação de dispersão e a partir desse conceito do aparecimento do primeiro estado excitado na relação de dispersão, a gente pode edificar um tratamento quântico para esse objeto em cima de variáveis coletivas. Ou seja, eu estou escrevendo aqui, em termos da relação de dispersão, a distribuição de quase-partículas, dessas partículas que surgem desses estados excitados, que são as quase-partículas, que surgem no superfluido, em equilíbrio térmico, e aqui eu tenho que o sinal mais me dá que esses estados excitados são fermiônicos, e o sinal menos me dá que esses estados excitados são bosônicos. Então eu tenho aqui a distribuição deles. Eu vou escrever uma corrente na direção do escoamento do superfluido, e vou escrever uma corrente na direção perpendicular ao escoamento. Então vamos lá. E as velocidades, elas são perpendicular e na direção de propagação do estado excitado, elas nos dão um conceito que é a subtração entre elas, nos dá um conceito que é o conceito de velocidade de contrafluxo, que substituindo ali, eu troco o sinal, né? Então, o que eu faço, na verdade, é minimização dessa velocidade de contrafluxo, na qual a corrente total desse sistema, né, que inclui as duas, a componente normal e a componente paralela, ficam escritas. Então eu tenho ali uma corrente que é uma corrente de contrafluxo, associada à velocidade de contrafluxo. Então, e o objeto que está sendo carregado pela corrente, a carga ou a massa que está sendo carregada pela corrente, que é exatamente proporcional a esses estados excitados que vão aparecendo. Então, esses estados, o número desses estados excitados que vão aparecendo, ele é dado por essa relação que eu tenho aqui, ou seja, a variação dessa função que eu chamei de distribuição de quase-partículas. Então, o número de estados excitados é dado por essa relação do produto do momento, né, essa soma sobre todos os momentos, na verdade, sobre todas as velocidades, porque está PI sobre PK, né? E a derivada da função de distribuição de quase-partículas em relação à relação de dispersão. Então, bem, essa foi a nossa quinta aula, em que eu defini esses dois conceitos, que eles são importantes. O Mandelung, ele introduz um potencial quântico, foi a introdução do potencial quântico, associada a uma relação de dispersão, e aqui a relação de dispersão jogando um papel fundamental para o aparecimento de estados excitados. Então, essa aula, embora ela tenha, o conteúdo dela possa parecer um pouco desconexo, ele não está desconexo. A discussão aqui é a discussão de como que a gente vai introduzir da importância da relação de dispersão para a constituição de potenciais quânticos. Ou seja, acaba que o que eu estou fazendo aqui é expressar um potencial quântico a partir do surgimento de estados excitados desses superfluidos. Né? Então eu tenho essa forma de descrever. Então, essa foi a nossa forma de descrição. Bem, provavelmente isso foi bastante rápido. Né? Normalmente, como eu disse, eu gastei menos de 15 minutos para fazer isso. Então, eu vou aproveitar que eu já estou com o vídeo aqui e vou entrar nisso que eu chamei de sexta aula,
E aí vai sobrar um vídeo que eu ainda posso fazer para poder... Essa sexta aula é maiorzinha. Espero que ela dê 1 hora. Para que eu possa eventualmente fazer uma aula de exercício sobre essas coisas aí no próximo... Aí fica com uma aula sobrando, né? E aí eu posso pensar uma aula de exercícios para esse negócio. Então, eu vou fazer aqui nessa sexta aula, um estudo, na verdade, é quase que um journal club, desse artigo aí, relativístico de fluidos. São 2 fluidos, a hidrodinâmica relativística, de 2 fluidos quantizados com vorticidade oriunda da equação não linear de Klein-Gordon. Esse trabalho é do Xiong e do Huang, são 2 físicos aí do mais alto gabarito, né, na área de cosmologia quântica. Então, e eles começam com o resumo deles é esse, tá? Em inglês eu vou traduzir. Nós consideramos um modelo de 2 fluidos superfluidos relativísticos, em que o superfluido é descrito por um parâmetro de ordem como um campo escalar complexo, que satisfaz a equação não linear de Klein-Gordon, a NLQG. O acoplamento do fluido normal é introduzido via uma corrente covariante, uma relação corrente-corrente, uma interação, né? Corrente-corrente covariante, que resulta na adição de um potencial efetivo e na parte imaginária, descrevendo a transferência de partículas entre o superfluido e o fluido normal. Os vórtices quantizados possuem soluções para singularidades clássicas relacionadas à dinâmica de Vox, que é incorporada à equação não linear de Klein-Gordon modificada, facilitando assim a análise numérica, que é usualmente muito complicada. Na fenomenologia dos filamentos de Vox, a transformação dual para uma teoria de cordas, para uma descrição de teoria de cordas, tipo Calder-Ramon, da vorticidade quântica é realizada. A força de Magnus e a fricção mútua entre os vórtices quantizados e o fluido normal são estabelecidas. Bem, então vamos lá. Isso aqui vai operar muito mais como um journal club. Eu queria comentar, antes desse journal club, antes da entrada efetivamente desse journal club, que as 2 principais referências hoje, na minha opinião, pelo menos, para o estudo de análogos gravitacionais e condensados de Bose-Einstein, são esses 2 livros aí, O Universo no Elliott Droplet, isso num cenário cosmológico, né? E o Universo Superfluido. Um é do professor Grigori Volovich, e o outro é do professor Kerson Huang, que inclusive é um dos autores desse artigo que nós estamos aqui fazendo o Journal Club. Então, a quantização de um superfluido, eu começo com a equação de Grotov-Kitaevsky, que eu já tinha discutido. Então, ou seja, nisso aqui, eu estou usando o que nós tínhamos discutido anteriormente nesse curso, né? Ou seja, é como se fosse uma aula de exercício também. Eu estabeleço esse escoamento potencial, ou seja, eu tenho aqui um escoamento que ele é laminar, né? E eu escrevo a circulação desse escoamento. Aí, a bizarrice que tem aqui é que para um escoamento do tipo laminar, obrigatoriamente, a circulação é 0. E eu vou usar isso para poder modelar a quantização desse escoamento. Porque exatamente o escoamento, a circulação, ela tem grandeza, unidade de momento angular. Como ela tem unidade de momento angular, eu vou estabelecer aqui uma quantização, e o momento angular é a grandeza fundamental da mecânica quântica, eu vou introduzir aqui a quantização. Ou seja, eu estou implicitamente vinculando
que não pode existir apenas esse objeto aí, esse objeto laminar. Ou seja, o fluxo laminar ele só vai acontecer no cenário em que o N, o número da quantização ali, ele seja nulo. Quando esse número de quantização não for nulo, eu vou ter um outro tipo de escoamento. Ou seja, eu vou estar... esse número vai ser ligado com o aparecimento de um outro fluxo, que é exatamente a destruição da estrutura dos superfluidos. Então, eu tenho aí exatamente o que eu tinha dito, né? Porque eu vou ter uma velocidade usual, que é uma velocidade tem um escoamento laminar, né? E esse escoamento induzido pela quantização, quando eu tiro o rotacional do escoamento total, aparece o escoamento, a parte laminar vai a zero e aparece esse outro setor aí, que é uma vorticidade que está ligada com esse escoamento induzido, ou seja, eu estou induzindo uma vorticidade. Nesse sentido, eu posso atuar, imaginar uma curva amperiana e utilizar o estudo do teorema de Ampère, o lado do cálculo Zenha, tem cheiro do gás aí, ó. Desculpe, eu estou gravando em casa. Bem, então vamos lá, não vou parar. Cheiro esquisito de gás aí. Vou ter que dar uma olhada, mas eu volto já já. Desculpem, essas são as agruras aí de gravar em casa, né? A parte dos problemas que o trabalho remoto induz na vida da gente. Então, vamos lá. Então, eu estava explicando, a gente estabelece aqui uma curva amperiana, exatamente como a gente faz no eletromagnetismo. E a gente encontra a velocidade a curva amperiana, está faltando uma coisa. A curva amperiana é feita em torno da linha de escoamento do fluxo laminar. Né? Então, esse raio aí tem origem na linha de escoamento do fluxo laminar. Pois bem, então vamos lá. Não passa. Passando. Ok, aí eu escrevo aqui a vorticidade e aí eu vou usar a notação que o Xiong e o Huang usaram. Então, para a vorticidade vai aparecer esse fator K. Eu estava usando ômega e aqui vai aparecer esse fator K. Ou seja, o rotacional do campo de velocidade induzido, ele é a vorticidade. Então, eu vou começar a escrever aqui a quantização de um superfluido. Estou estabelecendo estou construindo essa quantização. E para isso, eu vou ter que definir essa grandeza F, que é um parâmetro, ele é uma função de Q e T. Vai ficar claro quem é esse Q e T. Então, nós temos aqui o escoamento, a linha do escoamento ali. Nós temos que a primeira derivada de S é o campo é o vetor tangente, não é campo nenhum, é o vetor tangente. A segunda derivada está na direção radial, então nós estabelecemos um sistema de eixos que é em tudo
idêntico ao sistema. Como é que é o nome daquele sistema? Ao triedro de Frenet-Serrin, né? A gente pode induzir aqui um triedro de Frenet-Serrin sem problemas. Então, a configuração do vórtice está aí especificada, tem a linha em que a densidade de superfluido se anula, a velocidade de superfluido segue a linha. Nós definimos pela regra da mão direita, essa de 2 pontos, né? duas linhas. E a linha de vórtice pode unicamente ser encerrada na fronteira do anel, exatamente como nós fazemos com a curva amperiana, né? O parâmetro S é um vetor posição, que é o parâmetro que eu tinha escrito ali, e aí as derivadas dessa ao longo da curva, S' é ds de tal, né, que é o tal é o parâmetro da curva, e essas duas linhas é o normal a essa curva, que eu posso entender que seria uma corda. Então, nós temos um círculo que é tangencial, onde Vs está ali, que é a velocidade do escoamento original, e temos a linha tangente ao círculo, e temos uma normal proporcional a S' vetor S2', exatamente como a gente faz com o triedro de Frenet-Serrin. Eu estou extraindo isso aqui do livro do Huang. Como eu disse, esse livro é uma referência importantíssima para essa discussão, né? É um livro que eu nunca vi, ninguém dá um mini curso em cima dele, primeira vez né? Então, eu escrevo esses dois vetores que estabelecem, que constituem a base de Frenet-Serrin, e aqui, que são as duas derivadas do vetor posição em cima da corda. Então, eu tenho essas duas derivadas, e agora eu vou escrever. Então, aí tá, eu antecipei as coisas, né? Aí está a tríade, né, de vetores, às vezes eu acabo dando spoiler. Com isso, construindo em cima desse sistema de coordenadas, eu posso redefinir a vorticidade como sendo a integral nessa linha, que é a linha do vórtex, de delta, que o raio é a coordenada, a posição, menos o vetor posição. Ou seja, quando eles coincidirem, que isso aí vale. Fora, em qualquer outro ponto do espaço, isso aqui, esse delta de zero que anula a vorticidade. Então, essa vorticidade, ela fica uma vorticidade granular. Ela fica como um ponto, né? Então, a velocidade induzida fica escrita assim em termos da vorticidade e do vetor posição, ou seja, ela está na direção do vetor posição, e eu posso, inclusive, e aí eu escrevo o vetor posição em termos das derivadas parciais, né? Como eu tinha definido as derivadas parciais, as derivadas parciais ficam assim escritas, né? Tá aqui, eu botei. E isso me permite escrever essa aceleração. Bem, esse é um Journal Club, né? Então eu vou introduzir essa aceleração sem maiores demonstrações. Eu podia ter gasto um tempo, né, mas percebo agora uma falha na minha preparação, que eu poderia ter gasto um tempo aqui para melhor definir essa velocidade lá nas aulas, né, para agora vir aplicá-la. Mas vocês podem ver essa aceleração. Bem, nós vamos ter uma aceleração ali, né, para que a gente pudesse realmente deduzir quem é essa grandeza da aceleração. Mas o Huang, ele define e pronto. Bem, essa linha aí, essa força, é descrita como uma linha, foi deduzida pelo Schwarz, né, na referência 21 lá do Huang. Então eu tenho a aceleração inteira escrita aqui, e aí eu vou novamente aqui relembrar quem são essas grandezas. Eu tenho a posição da linha de vórtex, Vn é velocidade efetiva macroscopicamente do fluido normal, Vs é a velocidade macroscópica do superfluido, Vl é a linha de velocidade da linha de vorticidade, V induzido
é a velocidade do superfluxo induzida pela curvatura da linha de vórtex. VSL é a velocidade local do superfluido, que é V induzida mais a V laminar. Assim a gente escreve a força de Magnus. FD é a força mútua de fricção, que tem diferentes expressões nas duas referências, e a gente fica com ela. Então, essa é a força total. Quando a gente volta lá, a gente entende cada um desses elementos de força aqui. Eu não vou ficar... não acho que seja tanto o objetivo ficar discutindo quem são esses elementos. Eu acho que isso aqui deveria ficar mais para uma futura aula abrir exatamente essa conta, mas essa conta está no Schwartz, né? Pode ser um exercício do minicurso, né? Para quem está fazendo um minicurso, como eu fiz um minicurso tentando abrir o máximo possível de contas, eu deixo essa aí cair para vocês abrirem. E eu posso abrir em outra oportunidade, tá? Tem lá o canal, quando vocês dão uma olhadinha lá. Com isso, o que eu fiz agora? Eu pulei aqui. Eu ultrapassei. Tá, beleza. Voltei para cá. É aqui que eu estava. Então vamos ver aqui. Passa. Travou? O que houve? O que houve?